Pessoal, a gente está agora com Igor Lucena, economista, que vai explicar para a gente, Igor, o que é que está acontecendo e o que é que esse acordo pode mostrar a partir de agora. Muito obrigado aqui pela presença, Igor. Como você está? Muito obrigado, Léo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, Igor, eu vou começar falando e vou ler aqui um trecho da declaração do Barroso, justamente para chegar no que a gente quer que você faça aqui, que é justamente explicar esse tema, que não é um tema fácil, para quem nos assiste, que sabe que tem essa tensão em relação ao Congresso, por conta de uma falta de transparência nas emendas, né? E também ali determinados grupos acham que o Supremo está também avançando em relação a determinadas ações contra o Congresso, então está nessa guerra, mas a gente precisa esclarecer aqui para quem está nos assistindo exatamente o que está acontecendo. Vou ler aqui a declaração do Barroso, do ministro Barroso. É preciso ter rastreabilidade, é preciso saber quem indica e para onde vai esse dinheiro. Tudo sobre controle do Tribunal de Contas. O Congresso deve ter papel importante na alocação do orçamento. E um consenso importante é que nós precisamos avançar sobre a qualidade do gasto público. O país está precisando com urgência de uma nova lei que discipline essa matéria de finanças públicas de maneira geral. Igor, vamos lá. Primeira pergunta. A gente está em que ano, pelo amor de Deus, Igor, para que isso até agora não tenha sido definido, Igor? Como é que você tem gastos orçamentários do Congresso e se chegou à conclusão, e aí não é uma crítica a Barroso, mas é uma constatação a partir da própria frase dele, de que o que está funcionando hoje como regra não vale? Léo, eu gosto muito de fazer uma análise comparativa com o resto do mundo, para que a gente possa entender de fato o que é que está acontecendo no Brasil e o que acontece em outros países. Para vocês terem uma ideia, as chamadas emendas de parlamentares, em média, elas pegam 1,5%, 2% do chamado orçamento discricionário, aquele que pode ser alocado de uma maneira mais livre e sem amarras. No Brasil, a gente está falando de algo hoje em torno de 25%, 50 bilhões de reais. Enquanto nações como os Estados Unidos, que tem uma grande força do parlamento, não chega até 6%, acho que lá está em torno de 5, 5,5%. Então, esse é um primeiro ponto. A gente tem uma situação que ficou exacerbada no parlamento, que vem de governos passados que se tornaram cada vez mais fracos do executivo, né? E isso eu acho que mostra um pouco uma crise do presidencialismo. Acho que o problema é muito mais embaixo, quando o presidencialismo de coalizão do passado simplesmente faliu, né? Então acho que o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que as chamadas emendas PIX, que o ministro Barroso coloca, são emendas aonde tem sim um ponto importante, que elas precisam ser rastreadas. E o que eu quero dizer como rastreadas? A partir do momento que a emenda PIX chega dentro de um determinado município ou um estado, ela se torna parte do orçamento total, né? E aí você não sabe exatamente para onde foi. É como se você pegasse uma gota de água e colocasse em um copo, você não consegue mais distinguir aquela gota de água da água que está dentro do copo. Então, e você não sabe nem quem colocou lá. Então, um ponto que o ministro Barroso tem sim muita razão é dizer, olha, o parlamentar A colocou o recurso para o município B e esse recurso tem que ser auditado de alguma maneira pelo Tribunal de Contas da União, porque a gente está falando de um tributo, de um recurso público de origem federal. Esse é um segundo ponto importante para que a gente entenda por que dessa reunião. Agora, é importante dizer que a legislação brasileira sobre isso tem que ser aprimorada. E aprimorada como? Países até desenvolvidos como o Canadá, a Irlanda e outros em desenvolvimento, eu gosto de citar muito aqui a África do Sul, tem uma coisa chamada, e é muito importante, chamada Spending Review. O que é o Spending Review? É a possibilidade real de você fazer uma prestação de contas do que está sendo gasto, que isso nós não temos hoje no Brasil.
Ou seja, você gasta o recurso e você não sabe se o recurso que foi aplicado de fato consegue voltar com resultados. A maioria desses processos de spending review, eles criam comissões independentes nos ministérios que dizem, olha, o programa X gastou R$ 1 bilhão e atendeu uma população que foi estabelecida no projeto e deu certo. O programa Y gastou o mesmo 1 bilhão e não atendeu. Então ele recomenda que esses recursos não vão mais para esse programa. Nós basicamente não temos isso no Brasil. Então a crítica do ministro é muito clara e direta quando a gente está falando sobre como o recurso sai dos cofres da União para programas ou para municípios, e mesmo assim a gente não sabe se isso teve de fato uma melhora na qualidade de vida da sociedade. Então é isso que o Congresso vai ter que se debruçar daqui para frente. Igor, vamos lá. Estou atuando aqui em Brasília, cobrindo orçamento, cobrindo emendas, cobrindo há um bom tempo. E aí você chegou eu queria... Estou falando isso para você para quê? Para que, se a gente puder, se você conseguir, fazer uma linha do tempo, mesmo que mentalmente, em relação à evolução da fiscalização de gastos públicos. A gente tem ainda, né, alguns sistemas que ao longo do tempo funcionaram muito bem, como o próprio CIAF, onde você tinha ali, né, uma atualização muito efetiva, mesmo antes de toda a tecnologia em relação a gastos públicos. Você tem uma atuação do TCU, tirando críticas em relação a indicações políticas dentro do tribunal. Você tem um corpo técnico do TCU que tratam de maneira efetiva em relação à fiscalização. Querendo ou não, a CGU, quando começa ali a fazer algumas operações no início, principalmente ali, a gente está falando ali de 2003, mais ou menos, você tinha ali uns sorteios de município, onde você conseguia fazer alguns avanços. E de uma hora para outra, pelo menos nesse grande debate, o Congresso começa a ganhar um protagonismo muito grande, muito efetivo, e aí você dá um número para a gente aqui que é muito importante, essa comparação com outros países, qual é a margem de manobra efetiva de poder do Congresso dentro das emendas nos Estados Unidos. Você está falando aí de 6% em relação a essas emendas, que seriam essas emendas mais individuais, e aqui no Brasil que se chega a quase 25%, numa autonomia completamente grandiosa em relação ao próprio Estados Unidos. Numa linha do tempo, Igor, onde tudo começa a desandar ou onde não se conseguiu criar mais amarras jurídicas, legais e fiscais para que não se chegasse a esse ponto que se chegou hoje e que se espera que se tenha um acordo a partir de hoje e que a coisa comece a andar, mesmo sabendo que já deveria estar acontecendo isso há muito mais tempo. Léo, primeiro é importante dizer que órgãos técnicos como a CGU, o TCU e outros órgãos de fiscalização, como qualquer aparato do Estado, eles não podem fazer o que eles querem, né? Nós, brasileiros comuns, podemos fazer tudo que não é contra a lei. Os órgãos do Estado, eles só podem fazer o que a lei determina. Ou seja, por isso que procuradores, juízes não podem fazer o que estão na sua cabeça. Eles têm que seguir exatamente os sistemas de aparatos do Estado. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que essas leis ainda são antigas, esses regramentos. E a coisa começou a, eu não diria se desandar, eu acho que o Congresso começou a ganhar cada vez mais força dentro das emendas parlamentares a partir do momento que a gente viu, e aí a gente tem que analisar isso de uma maneira política, a crise econômica que ocorreu durante o governo Dilma, o impeachment do governo Dilma, e que de lá para cá, passando sobre o governo do presidente Michel Temer e do presidente Bolsonaro e agora do presidente Lula, cada vez mais o Congresso ficou mais forte do que o Executivo. E os executivos, com medo, o receio de manifestações e de não conseguirem aprovar seus projetos, ou até mesmo outros impeachments,
começaram a aprovar leis e projetos que davam mais e mais emendas e mais poder discricionário para o Congresso. E esses projetos, eles não vieram acompanhados de quem iria fiscalizar e como iriam fiscalizar. Então, foi feito uma impositividade das emendas. Eu acho até muito positiva a impositividade, porque ela diminui o toma lá da cá. O parlamentar, ele não fica com o pires na mão esperando as benesses do governo e nem é obrigado a votar algo que ele não queira, para que ele não possa receber o seu recurso. Acho que a impositividade é muito importante para o desempenho do parlamentar. Mas, à medida que a gente está vendo governos que são, primeiro, sem uma maioria no parlamento, e segundo, com margens de eleição federal muito pequenas, isso dá cada vez mais um poder para o parlamento. E aí ele cria uma distorção. Primeiro, cria um executivo dependente do legislativo e cria um legislativo que tem o ônus de... Não, desculpe, tem o bônus de aplicar recursos financeiros para suas bases eleitorais, mas não tem o ônus se esses recursos forem mal empregados ou se não derem retorno para a sociedade, ou se tiverem processos de escândalos ou crimes, isso termina sendo investigado para o executivo, né, que liberou de fato as verbas. Então, cria-se uma situação anômala. O meu ponto de vista, e aí sendo bem direto, é que isso impôs ao Brasil um parlamentarismo ou um semipresidencialismo na prática, mas nas leis a gente ainda continua com um sistema presidencialista. E eu acho que esse vai ser um debate que nós vamos ter que fazer eventualmente. Que tipo de governo nós queremos? Se cada vez que passa o parlamento fica cada vez mais forte, talvez o presidencialismo não seja a maneira mais real de termos um Brasil funcional. Muito bem. Igor Lucena, muito obrigado aqui pelas análises, enfim, mostrando muito claramente onde está essa força, onde se iniciou essa força do Congresso, né? Ali no governo Dilma, muito claramente isso aconteceu. Inclusive, por mais que se possa discutir a questão do impeachment em relação a ex-presidente, tinha uma coisa que era clara para mim naquele momento. Dilma colocou um time muito fraco para jogar no Congresso Nacional, né, com assessores ali muito fragilizados e sem, de fato, força. Você, naquele momento, né, tinha o Eduardo Cunha, que tinha muito poder ali dentro do Congresso, e acabou que aquilo se fragmentou. E aí você se lembra, e você relata também como ponto importante, essa questão de eleições muito disputadas, com a polarização, onde o parlamentar está ali olhando o jogo e dizendo, opa, aqui eu tenho espaço para me mostrar mais forte. Esse poder do parlamento, Igor, é tão grande que a gente tem feito reportagens aqui no SBT News mostrando que é o seguinte, cada vez mais tem menos deputados interessados a disputar cargos municipais nas eleições das prefeituras. Muito claramente porque o protagonismo desse camarada, desse político, é tão grande que ele pode trabalhar ali com vários municípios em relação a repasse de recursos e ter uma fidelidade maior de prefeitos e de aliados ali na ponta do que se ele fosse simplesmente o executor, o operador daquelas emendas, vamos dizer assim, restrito a apenas um município ou apenas uma cidade efetiva. Talvez a grande explicação para essa queda do interesse das eleições municipais por parte de deputados, principalmente, senadores nunca foi muito atrativo para senadores justamente por conta disso, né? Pelo protagonismo dos senadores. Mas nesse caso, sim, prazer conversar contigo, espero revê-lo aqui em outras oportunidades aqui no Poder Expresso. Um forte abraço e boa tarde para você, bom trabalho. Muito obrigado, Léo, e um abraço a todos do SBT News.